Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 126. Um balanço de 2023. Mas tudo vai ser agora, vai ser tão bonito quando a luz entrar. Guardo essa imagem sua. Bom, para começar, para dizer que eu tô duplamente aqui, feliz e exausto. Feliz por ter feito muita coisa esse ano. Eu já trago aqui os números do podcast. Feliz por ter sido um ano onde o Impacto na Encruzilhada se consolidou, se fortaleceu, né? Ganhou mais audiência e etc. Feliz pelo tanto de entrega que foi feito aqui. E, obviamente, essa felicidade também traz consigo a exaustão, o cansaço. Afinal, tem sido uma jornada para lá de maratonística, vamos dizer assim. É punk, é puxado. Ainda mais num formato equipe, né? Então não é moleza não. Produzir esse tanto de episódios, com essa qualidade de conteúdo, com essa diversidade de convidados e temas e, enfim, é feliz, né? Traz felicidade, traz um senso de realização e também traz um puta de um cansaço. Então eu tô exausto, finalizando aí o ano de 2023. Esse é o último episódio da casa. Lembrando que tem mais um episódio do collab com o Impacta Nordeste. E assim a gente passa a régua em 2023, retornando na segunda semana de janeiro. Então serão apenas 2 semanas de pausa, recesso, descanso, né? Chame como quiser aí, ouvinte. Bom, para passar a régua aqui dos números, para dar um pouco de embasamento do meu duplo felicidade e cansaço, é o seguinte, simplesmente esse ano de 2023 a gente bateu todas as marcas, a gente arrebentou a boca do balão aqui, mas muito, muito, muito além do que eu imaginava, que chegamos a casa esse ano só, 2023, de 75 episódios, isso mesmo, 75 episódios, sendo 72 episódios aqui da casa, do Impacta na Encruzilhada, e 3 da collab com o Impacta Nordeste. Então foram 75 episódios esse ano, por volta de 2.500 horas de conteúdo. Isso mesmo, 2.500 horas de conteúdo. A gente trouxe aqui uma porrada de convidado, convidada, a coleção de assuntos aí para maratonar, para escutar, para refletir. E ao longo do ano também trouxemos uma nova identidade visual. Essa não fui eu que fiz, né? Essa sim foi contratada aí uma designer. Então, são números assim muito expressivos. Quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que escuta, que compartilha, que manda aí o recado. Acho que é, muito legal mesmo, de verdade. Enfim, então, 2023 foi um ano incrível, assim, um divisor de águas aqui na história do podcast, que já vem desde 2019, de forma experimental, vai e vem, temporadas, mas 2023, de fato, a coisa engrenou, tomou um rumo muito interessante, que resultou nesses números aí expressivos que eu trouxe. Enfim, agradecimento aqui. Eu, assim, olhando na minha perspectiva, adorei produzir, sigo curtindo, sigo aprendendo pra caramba. Assim, haja inteligência de mercado que nenhum MBA me entregaria. Produzir um podcast, conversar com as pessoas, pensar na pauta, ir pensando nos temas. Olha, é uma coleção de faça você mesmo, coleção de civiracionismo, de mão na massa, enfim. Eu sinceramente não sei aonde as pessoas veem um certo glamour num trabalho de um podcast, no nosso caso, independente aqui.
Não tem nada desse glamour desses outros podcasts de videocast, mesacast. Não é o nosso caso aqui e não é para onde a gente quer ir. Na real é essa, é um pouco do cheiro aqui da coisa. É muita transpiração, é muito trabalho. Daí a exaustão que eu comentei aqui no início, né, do nosso papo. Bom, eu sigo disposto a produzir, a fazer, ir em frente, com certeza. Enquanto tiver energia, vontade, gente para conversar, assunto, eu acho que eu vou seguir. Porque antes de mais nada isso faz sentido para mim. Depois que eu penso no roteiro, gravo e edito e escuto de novo, eu consigo ainda perceber o quanto faz sentido. Para mim, aquela conversa certamente faz sentido para várias pessoas. Eu recebo feedback de pessoas e isso é muito legal, muito gratificante. Os indicadores, os números, os KPIs não vão nada mal. Ainda mais considerando um projeto totalmente independente, caseiro, na raça. Então, obviamente dá para melhorar e a ideia é a gente ir melhorando, mas sem ficar refém dos indicadores, dos números, né? Assim vamos. Então, não posso reclamar, nada mal também, né? Com esse volume de conteúdo, de qualidade, algum resultado a gente, de certa forma, esperava, né? Mas certamente são resultados vinculados a um projeto independente. E é um projeto que tem uma linha editorial, vamos colocar assim, alternativa, mas a gente poderia chamar de contra-majoritária, que tenta ir em outra direção, tenta remar contra a correnteza da maneira como os assuntos que eu trato aqui são abordados por aí, no nosso setor, no ecossistema e por aí vai, né? Então eu dou mais braçada aqui para ir na contramão aqui, contra a correnteza do que está sendo discutido. Isso cansa, viu? Isso dá trabalho pra caramba. Mas por outro lado, acho que tem sido um pouco o resultado interessante aqui, que é tem muito conteúdo óbvio sobre a fantástica fábrica do impacto, né? Tem muito conteúdo óbvio por aí. Então, naturalmente, as pessoas começam a empapuçar, né? Enche o saco ouvir as mesmas falas, as mesmas coisas. E aí elas começam a buscar um pouco o que tem de diferente. E elas encontram aqui, no Impacto na Encruzilhada, um pouco um lugar onde se acessam a outro papo, né? Um outro lado dessa conversa. Longe de ser verdade, longe de ser a resposta. Não, mas é uma outra versão. Vamos colocar assim, dentre tantas outras possíveis e, infelizmente, ainda pouco disponíveis. Então, de grão em grão, a gente chega lá, seguindo a nossa toada, a nossa linha editorial mais diferentona, mais alternativa, né? Vamos dizer assim. E é interessante porque começou a surgir esse ano um certo fenômeno aqui engraçado, que é eu comecei a receber contato de assessoria de comunicação, é isso mesmo. Começaram a me mandar uns releases, começaram a fazer contato tentando cavar pautas aqui com a gente, divulga aí tal coisa, tal. Interessante assim, né? E, obviamente, eu olho com carinho e se são coisas que fazem sentido e que tem abertura para a gente trazer um convidado relacionado àquela coisa que está rolando, para falar de uma forma crítica, vamos embora, vamos fazer, mas infelizmente não é muito o que se espera do outro lado, né? Nem aquele release pronto e é aquela coisa mesmo, merchan, não pago, obviamente, que é meio estranho, né? Na verdade, é meio... Enfim. Bom, já que tocamos nesse assunto, eu vou direto ao ponto. Sobre releases, eu vou dar a real aqui, tá? Primeiro, eu não vou divulgar projeto dos outros, tá? Mesmo que seja da Fantástica Fábrica de Impacto. No máximo que eu posso fazer, e sempre que recebo release eu coloco essa opção, é convidar alguém daquele projeto, daquela iniciativa, vir aqui, trocar uma ideia, mas desde que a pessoa aceite não fazer uma fala panfletária, ou seja, que ela aceite tratar daquele assunto de maneira crítica. Porque essa é a linha, né, editorial nossa aqui. Então,
Como a grande, grande maioria que me procura não aceita isso, porque quer meramente que eu divulgue aquele release pronto, então não tem espaço para divulgar nada disso. Acho que é ser justo comigo mesmo, com a linha editorial e com quem escuta, né? Você quer fazer um merchan, vem trocar ideia comigo, a gente pensa uma alternativa, paga, obviamente, né? Um espaço de parceria, leia-se com algum recurso financeiro, aí a gente conversa. Só para fazer na brodagem, me desculpa. E por quê? Pensa comigo, Vinte, pensa junto aqui. Olha só, eu faço aqui o trabalho na raça, numa equipe, sem apoio financeiro nenhum. Daí aparece uma assessoria de comunicação que é paga, muito bem paga, por sinal, hein? Ela é paga por algum player aí do ecossistema e essa assessoria me pede para divulgar um release deles sem que a gente nem é parceiro, a gente nunca conversou, não tem apoio nenhum e aí é aquela coisa, toma aí o release e divulga aí. Olha, se for para o podcast aqui se tornar uma coisa assessoria de comunicação dos outros, ou algo panfletário, como costumo chamar, né? É melhor eu parar por aqui. Então, não é essa minha toada, vocês que escutam sabem muito bem. Esse não é o meu propósito. E não foi por isso que eu criei o podcast, e não é por isso que eu vou seguir a minha caminhada aqui. Então, acho que é só me alonguei um pouco nesse parênteses aqui, mas eu acho que é legal deixar isso muito claro para quem está ouvindo. E aí eu divido uma curiosidade aqui. Lá em 2016, no meu outro trabalho, lá a gente iniciou um Inova Social, que é um portal de inovação social, segue aí no ar. E lá, junto com o Inova Social como portal de conteúdo, a gente também começou uma sequência de podcasts. E era curioso, porque quando a gente iniciou lá, era muito comum, naquela época, eu não sei como está hoje, naquela época a gente convidava pessoas de destaque do nosso ecossistema, da nossa fantástica fábrica do impacto, e era muito comum essa galera ignorar solenemente o nosso convite. Ou não dava resposta, ou dava uma resposta assim muito evasiva, que não queria muito papo, sabe? Era interessante. Depois eu fui percebendo, pouco antes de eu sair, de trocar de trabalho, que pessoas que cagavam para os convites começaram a aceitar os convites para participar do podcast lá, daquele outro podcast. Porque começaram a perceber que estava ganhando volume, né? Estava ganhando tração aquela iniciativa, né? Muito interessante, né? Enfim. Então, para dizer que eu estou dizendo isso é porque existem outros podcasts no nosso setor, não é mesmo? Alguns, inclusive, bem produzidos e tal. Então, assim, se a ideia é divulgar coisas de assessoria de comunicação, vai lá, procura esses outros espaços. Acho que tem lugar, né, para esse tipo de vazão. Não é aqui no Impacto na Encruzilhada. Que vento bom, esse que te sopra o cabelo da avó, tá no seu corpo e traz seu cheiro aqui pra mim. Bom, eu preciso também, fazendo esse balanço de 2023, agradecer você, ouvinte. Agradecer mesmo de coração, todo mundo que acompanha, que curte o conteúdo, que espalha por aí os episódios. Enfim, eu escuto isso em outros episódios. Eu sou um ouvinte, quanto mais de podcasts em geral. E o que eu escuto muito é essa fala meio piegas que é graças a vocês, ouvintes, eu sigo aqui, blá, blá, blá. Mas eu vou ser muito honesto e dar a direto aqui, né? Dar a real com vocês, que é... Antes de nada, eu gosto do que eu produzo, eu gosto de fazer isso aqui. Faz sentido para mim o conteúdo que eu produzo. Menos pelo ego e mais pelo aprendizado que me gera. Me obriga a estudar, me obriga a correr atrás de pessoas, me obriga a estar antenado no que está rolando. E isso me traz muito aprendizado. A cada episódio, tá? E também me traz um monte de aprendizado de porcas e parafusos aqui, que é, pô, tem que, só lembrando aqui, tá? Tem que fazer roteiro,
tem que puxar a capivara do convidado, tem que organizar as agendas, tem que gravar o papo, tem que prestar atenção aí nos paranauês técnicos, tem que editar, tem que definir trilha sonora, tem que publicar, tem que divulgar, enfim. E eu sei que muita gente me cobra que eu deveria ter mais empenho na divulgação de cada episódio. Acontece que quando chega no momento da divulgação, eu estou tão esgotado nesse ciclo de cada episódio que sim, me falta energia para divulgar mais, como manda o figurino hoje, né, de redes sociais, etc. Então, como eu não tenho alcance, eu não dou conta de fazer tudo, eu me permito entregar um conteúdo de qualidade, dentro do que eu posso, numa linha editorial diferente, mais crítica, e por aí vai, né? Então, eu sei, a cobrança é justa, dá para melhorar, mas só lembrando que é o meu keep aqui, né? O meu keep é algo caseiro e eu vou fazendo nos horários livres que eu tenho, né? Então, mesmo assim, entregar 2 episódios por semana é uma missão para lá de desafiadora, né? Ainda mais aqui nesse esquema, não é mesmo? Então, agradeço demais, de todo modo, a compreensão de todo mundo aí, a parceria. Pois bem, voltando à honestidade intelectual aqui. Eu sigo fazendo essa coisa, o podcast, esse ritmo, porque faz sentido para mim, porque eu gosto, porque eu aprendo, porque me acrescenta, mas eu também sei que isso faz sentido para você, ouvinte. Então eu não vou cair no discurso piegas aqui de que só estou aqui fazendo tudo isso por vocês. Eu faço também por vocês, por mim, porque isso é importante, esse conteúdo. Me deixa alegre escutar feedbacks aí, ver os números, ainda que pequenos, tímidos, né? Mas enfim, a gente segue, e acho que esse é um pouco o preço a se pagar por fazer algo independente, né? E certamente não tenho a pretensão de alcançar coisas maiores, né? Alcances maiores, números maiores, porque o meu lugar é esse nicho, né, de um produto independente, né? Esse é o lugar que eu ocupo, sigo ocupando e esse lugar me deixa feliz, me deixa confortável circular, transitar nele. Então é isso, né? Esse é o balanço de mais um ano, 2023. Já são 5 anos de Impacto na Encruzilhada. Saúde, um brinde aí. É um ano de 2023 muito intenso. Ao longo do ano eu me propus a, digamos assim, dobrar minha meta de entregas, né? Que eu segui ali um episódio por semana, religiosamente, um episódio por semana. E aí eu dobrei a minha própria meta e passei a 2 episódios por semana. E eu inicialmente imaginei que fosse ser por um período curto essa jornada de 2 episódios por semana, mas eu consegui mantê-la, sustentá-la ao longo do ano, vários meses eu mantive essa toada. E eu chego agora convicto de que foi uma insanidade a minha. Realmente, 2 episódios por semana é maluquice demais. Mas, curiosamente, vai dando resultado. Pois, né, esse ano de 2023 foi um divisor de águas aqui para o podcast. Então é isso, tem seu preço, né? Que é a felicidade de ver a coisa crescendo e é a exaustão de produzir 2 episódios por semana. Então, lembrando, 75 episódios no ano e por volta de 2.500 horas de conteúdo é muita coisa, gente, de verdade. Em você eu tento entender os olhos que me puxam pra esse mundo que é demais. Algumas outras coisas aqui para dividir. Umas curiosidades, assim. Ao longo de 2023 eu fui sentindo que algumas pessoas elas andavam, é curioso, elas andavam à espera de um convite para participar do podcast. Interessante, né? Às vezes mandavam recados, às vezes, enfim, indiretamente eu chegava a essa informação, né? E obviamente eu ia tentando encaixar, né, dentro de uma linha editorial que me fizesse sentido. Já outras pessoas simplesmente elas ignoravam o convite. Eu convidei algumas pessoas que me ignoraram, me deixaram no vácuo. E é do jogo, né? No final acho que foi até bom, porque talvez não traria uma conversa
rica, interessante aqui para quem está ouvindo, não é mesmo? Tá, mas como é que eu escolho quem que eu vou convidar? Como é que eu escolho o tema, né, que eu vou tratar em cada episódio? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, sabe? Bom, primeiro para dizer assim, eu sigo com a antena sempre ligada, tá? No que está sendo discutido no setor, nos setores, né? Esse termo Fantástica Fábrica do Impacto abarca uma série de subsetores, vamos dizer assim. Embaixo dele eu fico tentando acompanhar um pouco do que está rolando nesses setores, sobretudo com a lente do que não é discutido, ou que abordagens não são comuns, né, sobre esses temas e assuntos que estão sendo discutidos. Eu sigo antenado em estudos, em publicações, materiais, pesquisas, assim, coisas que estão sendo lançadas, olhando aí o podcast, né, o áudio, como uma forma de complementar a divulgação, geralmente de coisa impressa, né, ou digital, mas que requer leitura, né? Então eu tento trazer, bom, como que o áudio pode ajudar a trazer outros pontos de vista, curiosidades, enfim, uma perspectiva de alguém da equipe que estava amassando aquele barro que virou uma publicação e por aí vai. Eu sigo ligado também a pessoas, tenho conexão com um monte de gente, né? Algumas que eu conheço são mais próximos, outras nem tanto, mas que essa conexão vai me indicando, né? Vai me ventilando nomes, vão aparecendo ideias e possibilidades, e isso é muito legal, eu gosto muito disso, né? Eu tento estar sempre antenado e aberto a isso, né? Para pessoas que topam, que têm o que dizer, que queiram vir aqui trocar ideia, né? Bom, vir aqui trocar ideia, mas não qualquer ideia. Lembrando da nossa linha editorial aqui, não é? É falar sobre o que não é dito. Falar sobre o que não é dito com facilidade no setor. Trazer outros pontos de vista. Levantar perguntas menos óbvias, pontos de ângulos assim mais difíceis, lançar reflexões mais críticas, mais provocativas e por aí vai. Essa é a linha editorial, tá? É por aí o rumo. Então se aquela pessoa, aquele estudo, aquele tema tem relação com isso, tem abertura para isso, vamos embora. Aí é uma questão só de alinhamento de agendas, que às vezes não dá certo também, tá? Às vezes a pessoa tem total alinhamento com isso tudo, mas às vezes não dá, tá enrolada, joga para frente e assim vamos também, tá tudo certo. Então, se o convidado ou a convidada tá alinhado a essa ideia, essa linha editorial, vamos embora, né? E olha, aqui é legal dizer isso. Tem muita gente do nosso setor, gente, que não tá alinhada a essa ideia, tá? Às vezes diz de forma explícita e às vezes, muitas vezes, diz de forma indireta, de forma cifrada isso. Tá tudo bem, tá tudo certo, meu profundo respeito, né? O que eu esperaria é que pelo menos me dissesse de forma mais clara, não tô afim, não posso falar. A partir dessa lente eu não consigo falar por questões institucionais, amarra as outras, tá tudo certo. Bola para frente, não é mesmo? Mas também tem convidados que atendem a esses critérios, têm disponibilidade, mas que às vezes, né, infelizmente, são prolixos, são professorais demais. E aí, esse papo tende a transformar o episódio em algo chato, quase como uma palestra, sabe? E aí, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. O podcast precisa ser algo mais papum, né? Mais fluido, a conversa precisa ser mais fácil de captar. Não estou dizendo que tem que ser rasa de conteúdo, estou dizendo que ela tem que fluir o papo. E aí isso faz diferença para quem está ouvindo. Eu sou o primeiro ouvinte, porque eu estou ouvindo o papo e depois eu escuto para editá-lo. E muitas vezes nesse momento da edição é que eu me dou conta de que às vezes aquele convidado, aquela convidada foi numa linha muito palestrinha demais. Faz parte, eu tento trabalhar isso, melhorar isso na edição e vira um aprendizado, não é mesmo? Então, é parte do processo nosso aqui. Gravar um podcast não é simplesmente pegar um áudio de uma fala professoral, palestrinha e tal, e transformar num áudio. Não é isso. Assim não fica legal, fica chato de escutar. Então, a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo como se produz um podcast na raça, sem ter feito nenhum curso online, nenhum MBA, sem ter recebido nenhum tipo de apoio de outros podcasts aí.
não necessariamente do nosso setor, mas outros podcasts mais conhecidos, enfim. É assim, é na raça. Tenho tentado compartilhar esses aprendizados, acho que isso é parte do nosso processo de crescimento aqui, de transparência no setor, né? E assim vamos, não é mesmo? E assim vamos. Mas tudo vai ser agora, vai ser tão bonito quando a luz entrar. Guardo essa imagem sua. Bom, aí entra uma segundo bloco de questões aqui, que é: e quais são as perspectivas para 2024? Começando um ano novo aí, 2024. Eu, assim, sendo muito honesto, não consegui ainda refletir de forma mais direta sobre isso. O que que eu vou mudar? O que que vai ter de novo ao longo de 2024? No momento, a ideia é dar essa pausa, né, a última semana do ano de 23, a primeira do ano de 24, realmente não ter episódios novos. E aí é um ótimo momento para você, ouvinte, pôr em dia esse 75 episódios de 2023. Tem muita coisa aí boa e que eventualmente passou batido, né? Então volta lá no feed, revisita algum outro episódio que você perdeu. Recomendo bastante, tá? Então aproveita essas 2 semanas de trégua aí para dar uma respirada. A gente aqui vai respirar e você pode aí escolher outros episódios que estão disponíveis aí. Então para 2024 a ideia é, retomando, é seguir, manter essa toada de 2 episódios por semana. Vou manter esse ritmo, mesmo sendo frenético, cansativo, eu vou seguir nessa toada até onde eu aguentar, tá? Então vamos em frente, né? Vamos seguir. Em relação a isso, lembrando que no início do ano de 24 a gente ainda tem uma collab com o Impacta Nordeste, que são 9 episódios. Então toda quinta a gente tem um episódio do Impacta Nordeste na collab e toda segunda um episódio da casa, assim. Então seguimos com 2 episódios por semana, porque eu também produzo o da collab, então no final do dia eu sigo produzindo 2 episódios. Então é isso. Quando acabar a collab, que é lá por fevereiro, a gente volta ao ritmo normal aqui, de 2 episódios por semana, episódios da casa, né? Episódios puro sangue aqui do Impacto na Encruzilhada. Acho que é por aí que nós vamos, é por esse caminho que vamos. Bom, então essa é a minha resolução de ano novo. Seguir produzindo, seguir na toada de 2 episódios por semana, seguir, manter a linha, né, editorial, manter esse formato. E é isso. Ao longo do ano, certamente vão surgindo novas ideias, novos caminhos e assim vamos, não é mesmo? Mas eu ainda preciso dividir que eu me sinto solitário nessa caminhada, me sinto sem apoio. E como a gente viu, que caminhada, não é mesmo? E aí eu me refiro a apoios simples, coisas banais, né, que poderiam estar mais presentes no dia a dia. Como, por exemplo, ir lá, colocar 5 estrelinhas no seu tocador no episódio. Poucas pessoas fazem isso. Uma parte muito pequena de quem escuta com frequência faz isso. E por que isso é importante, Fábio? Porque, gente, isso ajuda um pouco ao algoritmo do tocador, ele tirar a gente do limbo, né? Tirar a gente do boicote e passar a entender que, opa, tem uma galera interagindo aqui. Da mesma forma que classificar, deixar comentários. Lá no Spotify tem um campo para você colocar comentários. Esse comentário eu tenho que validar todos para ele ser publicado. E é legal ver as pessoas que estão ali comentando. Então também ajuda a gente a sair do limbo do algoritmo. Obviamente, além de espalhar, né? Espalha por aí. Espalha nos grupos, divulga para outras pessoas. Muita gente do setor que acompanha aí esses temas de impacto não conhece ainda o Impacto na Encruzilhada. É impressionante. Às vezes eu converso com pessoas e elas falam: nossa, eu não sabia que você tem um podcast, é mesmo, tal. Então é legal, a gente segue divulgando, segue espalhando por aí, né, o que a gente vem fazendo. E isso ajuda muito, quem pode apoiar divulgando, né? E pouca gente faz. Então, de novo, estou reforçando aqui, porque quando a gente fala de apoio, o que vem à cabeça, nossa, é apoio financeiro, né? É grana, vou ajudar, vou fazer um Pix, tal. Mas esses apoios gratuitos de divulgação, eles fortalecem demais, demais mesmo, tá?
Bom, e quanto ao apoio financeiro, Fábio? Como é que fica isso, tal? Bom, eu já falei sobre isso no episódio 100, tá? Link na descrição aí. Aproveita esse recesso, volta lá para quem não ouviu. E eu mantenho o que eu disse lá, tá? Pelo menos por enquanto, ao longo de 2024 eu vou refletindo melhor sobre isso, mas resumindo resumidamente aqui é que abrir um apoia-se nesse momento vai me dar mais trabalho, é mais uma tarefa que eu preciso preparar, elaborar, gerenciar para o retorno financeiro que potencialmente pode me dar. Então, nesse momento, a opção é por não seguir por esse caminho, tá? Posso estar equivocado, posso estar sendo pessimista aqui na estimativa, mas enfim, é um pouco a cabeça cansada também de um ano bem denso e bem intenso. Então, é isso. Para 2024, nada em vista além disso, desses pontos que eu trouxe aqui. Lembrando, né, gente, dá trabalho organizar e gerir isso, então vamos em frente, vamos dessa forma, acho que a gente conseguir encontrar uma toada aqui que encaixa, vamos nessa, né? Obviamente, quem está ouvindo aí e pensando nessa chave de um apoio financeiro, é assim, se você conhece uma marca ou alguma organização da Fantástica Fábrica do Impacto, tem várias, inclusive várias que passaram por aqui já, e tantas outras que certamente tem disponibilidade de recurso, gente. Vamos dar a real, né? Tem recurso. Eu não estou falando aqui de um apoio milionário, mas sempre tem recurso, né? Que poderia apoiar aqui a casa, né? Então, se te ocorre alguma marca, alguma organização que possa falar, puxa, sobrou um recurso de um projeto, ó, tem uma verba aqui, vamos conversar, a gente conversa, estou sempre disponível. E falando nisso, nunca recebi nenhum contato desse tipo, tá? Em 5 anos de podcast, nunca. Então, porta está aberta, o canal está aberto, né? Sempre há espaço para esse tipo de parceria do lado de cá, desde que ele esteja em linha com o que eu venho trazendo aqui. Manter a linha editorial, manter essa pegada, né? Um pouco do que eu falei do tema das assessorias de comunicação dos releases. Então, mantendo essa linha, estamos abertos a isso, tá bom? Então é isso, 2024 tá aí, é seguir a toada, 2 episódios por semana, manter o ritmo aí, e sempre há temas, e sempre há assuntos e convidados para trazer. Não se preocupe com isso, eu tenho uma lista extensa aqui de possíveis convidados e possíveis temas, e ela só cresce, tá? Então 2024 dá para dar vazão a tudo isso e muito mais. Mas tudo vai ser agora, vai ser tão bonito quando a luz entrar. Desde que me vi. Bom, para fechar aqui, né, esse episódio, acho que é importante trazer assim uma pergunta que é eu ainda sigo incomodado com várias questões que eu vejo, né, nessa lente ampla da Fantástica Fábrica do Impacto. E essas questões, esses incômodos seguem me movendo a produzir conteúdo, a trazer convidados, a olhar sobre esse prisma em vários episódios aqui, né? Então é um pouco esses incômodos que eu queria dividir, né? Então eu ainda, de certa forma, me sinto uma pessoa estúpida olhando para o nosso setor por achar que as pessoas no nosso ecossistema se importam pouco umas com as outras. Elas falam disso muito da boca para fora, no final elas se importam com aqueles crachás institucionais e pronto. Então, as pessoas em si, né, as dificuldades que elas têm, os problemas de saúde mental, que é um tema que começou a aparecer, ainda bem, mas eles ficam assim na página 1 da conversa, eles não avançam muito. E é muito fácil de notar isso. E isso me deixa ainda com uma sensação de estupidez. Assim, pô, como eu sou estúpido de acreditar que ainda, né, há espaço para isso, para mais verdade, para mais solidariedade, enfim, empatia, acho que é a palavra, né?
Enfim, me sinto estúpido também por ter me envolvido num monte de iniciativas, uma porrada delas, trabalhando de graça, ter me jogado de cabeça num monte delas, e das quais hoje eu, de certa forma, fui sendo apagado, né? Fui sendo deletado dessas iniciativas. É interessante isso, né? Em pouco tempo, assim, há uma capacidade da gente ser esquecido, deletado, apagado. E aqui não me entenda mal, a ideia não é aqui ficar sendo insensado de que legal. Não é isso. É mais de poder seguir tendo algum tipo de interlocução com algumas iniciativas das quais eu quebrei bastante pedra, sabe? Ajudei a levantar paredes e tal. E hoje sou um ilustre desconhecido em várias delas. Interessante, para citar uma, para ilustrar um pouco, são várias, mas eu vou citar uma de exemplo, que é a N Impacto. Né? Foi recém-lançado em 2023, com muita pompa e circunstância. Né? Parece haver uma prioridade política agora, legal, celebrar, o tema está em alta, muito bacana, mas de 2017, 2018, 19, 20 e 21, foram 5 anos que eu fui membro do Comitê da Impacto, num período de vacas magras, e põe magras nisso, tá? Trabalhei pra caramba, fui em uma porrada de reunião, e me esforcei, dediquei, enfim. E várias pessoas que seguem hoje estavam naquele momento e tal. E é curioso ver que foi relançado o comitê com muito barulho, muita espuma e tal. E a gente que ralou, não só eu, mas outros colegas que ralaram, que trabalharam nesse período de vacas magras, a gente sequer foi convidado para o relançamento, sequer foi lembrado, né, mencionado. Isso me deixa bastante chateado, vamos falar a real aqui. Então, esse é um outro ponto, a gente se joga, a gente entrega tempo, trabalho, e depois é apagado, é deletado desses processos. Pois bem, me sinto estúpido também por insistir em seguir produzindo um conteúdo crítico independente no setor que só quer saber de palco, né? Só quer saber de se autoelogiar, de haja tapinha nas costas, né? Entre tantos parças aí de panela. Me sinto estúpido por ainda acreditar ser possível encontrar caminhos contra-majoritários, alternativos ou diferentes na fantástica fábrica do impacto, caminhos mais independentes e que também não sejam sinônimo de passar fome, né? De não ter nenhum tipo de remuneração, de não ser viável economicamente. Me sinto estúpido por ver fórmulas batidas, óbvias, fazerem sucesso, ganhar destaque e pessoas aí se tornarem porta-vozes, né, no setor. Mesmo que seu conteúdo seja superficial, raso, talvez seja justamente isso, né, que as tornam porta-vozes, né, que é um pouco o que o setor quer ouvir, né, e elas apenas repercutem isso, né. Me sinto estúpido por ver um monte de gente nova chegando no setor, trazendo as suas verdades, suas fórmulas prontas, coisas bizarras e dando as costas para o que já foi construído aqui, né, às custas de tanta gente. E ninguém falar sobre isso, é muito doido, né. Enfim, sinto estúpido por seguir produzindo um podcast que vai na contramão que o setor prega e faz, e que sem apoio, né? E parece que é curioso, assim, a sensação que tem é que se eu parar, as pessoas vão... De um lado vai ter gente que vai falar, pô, mas por que parou, tal? Do outro lado vai ter gente que vai ficar aliviado, tipo, ai, que bom, cara chato, só fala coisa crítica e tal. Enfim, é um pouco esse misto de sentimentos. Acho que é um pouco natural, né? Fechando o ano aí de forma mais exaustiva, mas feliz com os resultados. Foi um ano importantíssimo aqui para o impacto na Encruzilhada. Bom, é isso. Talvez a gente precise mesmo de mais pessoas estúpidas na nossa fantástica fábrica do impacto, que façam perguntas estúpidas, aparentemente estúpidas, né? Vai saber. Acho que é um pouco do que a gente ainda segue precisando. Bom, então lembrando, antes de fechar aqui o episódio, avisos paroquiais aqui, na semana do Natal e na primeira semana de janeiro, a gente vai dar uma pausa, tá bom? Então não estranha, não vai ter episódio. Momento de você
resgatar aqueles episódios que passaram, que você não conseguiu escutar. Então eu não vou deixar dica de podcast essa semana justamente por isso. Revisita lá no seu feed aqueles episódios que passaram, que você quer escutar. Recomendo demais, tá bom? E dia 8 de janeiro a gente retorna à nossa programação normal, já com 2 episódios por semana, um da casa, sempre às segundas-feiras, e às quintas-feiras o da nossa collab com o Impacta Nordeste, que são 9 episódios. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até 2024.